Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma aula da pré-mocidade espírita da Casa de Caibar e vamos começar com a nossa prece inicial. Então, nós vamos nos aquietando, vamos relaxando o nosso corpo físico e vamos pensar na figura doce e meiga de Jesus. E vamos agradecendo a Ele, nosso mestre, irmão querido, por mais esta oportunidade desta noite de estarmos aqui reunidos. Agradecer a Deus, nosso Pai maior, e a equipe da Casa de Caibar, que sabemos estar desde as primeiras horas do dia, preparando este ambiente para que aqui pudéssemos estar agora. Agradecidos que somos, Mestre Jesus, vamos pedindo a essa equipe espiritual que possa nos auxiliar e vamos pedindo para que esta reunião desta noite transcorra em muita paz e muita harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje a palavra é da Josi, nós vamos falar sobre o purgatório. Aí o Edu lê, né? E aí a Josi comenta. Capítulo 5. Purgatório. O purgatório, para essas mesmas religiões, é uma espécie de inferno, só que mais brando. Aqui, as punições são menos rigorosas. Os condenados ficam no purgatório por um determinado período de tempo. Se orarem com fé, suplicando perdão pelos erros cometidos, poderão dele sair. Caso contrário, se não demonstrarem arrependimento, serão mandados ao inferno para sofrerem por todo sempre. Para o Espiritismo, o purgatório também não é um lugar definido, fora da vida dos encarnados, mas um estado dos espíritos imperfeitos que estão em busca do melhoramento moral e intelectual. Vamos lá. Então, o nosso tema hoje, né, como o Edu já leu, é sobre o purgatório. E eu fiz aqui uma pesquisinha, inclusive eu já vou falar sobre o significado do purgatório que eu pesquisei no dicionário. Então, é assim. Primeiro, purgatório, que purga, limpa, purifica, expiatório. Segundo, na teologia, lugar onde as almas dos que cometeram pecados leves acabaram de purgar, significa tornar puro, purificador, suas faltas antes de ir para o paraíso. Segundo a Igreja Católica, o purgatório é uma purificação que envolve um castigo doloroso associado à ideia de fogo, semelhante ao inferno. Porém, a palavra purgatório passou a referir-se também a uma ampla gama de concepções históricas e modernas de sofrimento pós-morte, e é usado em um sentido não específico para qualquer lugar ou condição de sofrimento ou tormento, especialmente um que é temporário. A cultura popular também apresenta a concepção do purgatório como um lugar físico, embora a Igreja Católica ensine que purgatório não é um lugar, mas uma condição de existência. Isso aqui segundo a Igreja Católica. Agora, segundo o Espiritismo, né, segundo o livro Céu e Inferno, capítulo 5, aí lá nesse livro, né, no Céu e Inferno, eu pesquisei o purgatório nos itens 1, 3, 4 e 9. E aí eu vou ler só uns textinhos que eu separei, que eu achei bem interessante aqui, que Kardec fala especificamente sobre o purgatório. Então, é assim. Primeiro, capítulo 5, né? Céu e Inferno, o purgatório. O Evangelho não faz nenhuma menção do purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano de 563. Trata-se, inevitavelmente, de um dogma. Não, né? É um dogma. Aí, mais lá na frente, no item 3, ele continua. O lugar do purgatório nunca foi determinado,
nem claramente nem definida a natureza das penas que neles são impostas. Estava reservado a nova revelação. E ele já faz a menção da revelação, que seria o Espiritismo. Preencher essas lacunas ao nosso explicar as causas da miséria da vida terrena, que somente o princípio da pluralidade das existências poderia justificar. Então, aqui ele já está falando da pluralidade das existências, ou seja, dos espíritos encarnados e desencarnados. E aí, lá no item 4, bem no finalzinho, ele continua. O purgatório não é, portanto, uma ideia vaga e incerta. É uma realidade material que vemos, tocamos e sofremos. Então, ele já fala aqui que é uma realidade material. E se encontra nos mundos de expiação. E a Terra é um deles. Os homens expiam nela o seu passado, o seu presente e em benefício do seu futuro. Então, ele já começa aqui a explicar sobre o nosso mundo, onde nós sabemos, né, dentro do Espiritismo, que a gente vem estudando a doutrina espírita, e a gente sabe que o nosso planeta Terra é um mundo de provas e expiações, e que aqui, lógico, a gente vem ser expiado ou provado. E aí a gente vem, vamos dizer assim, né, reorganizar aí o nosso passado, que a gente nem precisa saber, mas a gente está aqui vivendo o nosso presente, que é o hoje, e que a gente está caminhando, e o futuro, como a gente diz no popular, né, só a Deus pertence. Mas, para a gente tem a consciência de que o futuro é exatamente uma coisa que a gente vem de dentro da gente também, que a gente tem a certeza que se a gente trabalhar isso para o bem, mudar as nossas atitudes, mudar os nossos pensamentos, com certeza a gente vai ter um futuro aí promissor. Tudo depende da gente. Caminhando aqui para o item 9, aí ele continua aqui. O Espiritismo não aceita a terceira, ou seja, a da condenação eterna. Então, a gente não tem a gente não é condenado eternamente. O inferno permanece apenas como figura simbólica dos grandes sofrimentos que parecem não ter fim. O purgatório é a realidade que nos encontramos. E aí ele continua. A palavra purgatório exprime a ideia de um lugar circunscrito. Eis porque se explica mais naturalmente a Terra. Então, eu achei assim, bem interessante que a gente dá assim, não vamos fazer uma comparação, mas a gente pesquisando lá o que a Igreja Católica fala e com o que Kardec, mais os espíritos, né, vem aqui dizer para a gente, e principalmente aqui no finalzinho, quando a Igreja fala assim, né, o purgatório não é um lugar, mas uma condição de existência. E nós sabemos que a existência é o quê? Somos nós, tanto os espíritos encarnados como desencarnados. E aqui ele fala sobre quem? Sobre as expiações, que nós estamos no mundo de expiações e provas, que é a Terra, e também fala da existência, é óbvio, né? Que nós existimos. Então, assim, a gente faz essa comparação que realmente tem uma lógica. Porém, só que a Igreja Católica, né? Lógico, tem os seus dogmas, né? E, assim, meio que eles passam um pano, né? Porque eles falam do pecado, fala do inferno, que se você não se perdoar, ou se você não perdoar o outro e não se perdoar, você vai continuar sofrendo, você vai para o inferno. Se você perdoar e você se arrepender, você vai ficar perto de Deus, não é? E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que, e aqui Kardec, mas os espíritos, ele deixa bem claro que, assim, pelo meu entendimento, a compreensão que eu li, né, que eu estudei, e é bom também, assim, a gente também ler, porque, assim, eu achei bem interessante estudar esse purgatório, que até eu, porque estudei, eu falei, nossa, como que a gente tem que estudar muito? Porque a gente fala, o purgatório é o quê? É isso que, você trocando em miúdos, é a nossa realidade material, ou seja, nós estamos no mundo de provas e expiações, aqui no corpo físico, com esses imensos sofrimentos
sofrimentos que a gente está vivendo, justamente para a gente se compreender e compreender o outro. E trabalhar a nossa moral, trabalhar a nossa inteligência, trabalhar a nossa caridade. E a partir daí, a gente vai se moldando, a gente vai se melhorando. E aí, quando eu falei lá do passado, do presente e do futuro, é que exatamente, no passado, a gente vai ter que melhorar muita coisa, porque a gente tem um passado lá atrás. E o presente, que é hoje, é para a gente se melhorar. A gente está em busca do conhecimento, a gente está em busca de melhoramento, para a gente mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, e a gente ter realmente um norte, que o Espiritismo traz isso para a gente, né? Kardec, mas o Espírito deixou esse legado aí para a gente, justamente para a gente entender, tirar esses dogmas, que, assim, existe um futuro, mas esse futuro, realmente, a gente é perto de Deus? É perto de Deus. Porém, a gente tem que ter uma criatura pura. Pura do quê? O que é purificação? E aqui mesmo, né, a própria Igreja Católica fala, né, o purificar. O purificar é isso, é você mudar as suas atitudes, é você ter um espírito bom, do bem. A gente tem o nosso modelo, que é Jesus. Jesus é a bondade suprema. Então, a gente precisa desse mundo aqui ainda, nós estamos nesse mundo, e, né, vamos colocar entre aspas, o purgatório, mas é só sentidos de palavras, né? É você trocar a palavra e dar o sentido de quê? De que o purgatório realmente é uma expiação. A gente está aqui para ser expiado. Então, a gente precisa do quê? O que é a expiação? O que é a prova? É o nosso aperfeiçoamento. É a nossa melhora como espírito. E também como espírito encarnado. Que a gente tem assim, nós estamos no corpo material, nós temos as coisas físicas, né? A gente tem aqui um espaço físico, é justamente para a gente trabalhar isso aqui. A gente vem fazer as nossas experiências. Então, o mundo material é as experiências que a gente vai fazendo para a gente se aperfeiçoar. Então, assim, não existe inferno. As pessoas falam, nós mesmos fazer assim, né? Vamos colocar entre essa, nós mesmos fazendo o nosso inferno. Por quê? Porque se a gente é uma criatura mal, se a gente é uma criatura ruim, a gente pensa coisas ruins, a gente vai viver no nosso inferno. Por quê? Porque a gente não quer melhorar. Ah, você não quer melhorar, você não quer mudar, então fica aí. Livre-arbítrio. Nós temos o nosso livre-arbítrio. E temos o nosso livre-arbítrio também de querer mudar, de querer melhorar. Então, tudo depende de cada um. Depende de como as pessoas entendem, interpretam o que a gente vem buscando, que é o conhecimento. Então, assim, muita coisa vem mudar. E ele fala da revelação. Então, assim, no meu entendimento, a revelação é justamente isso. É a gente ter a fé raciocinada. É você ter fé, porém, raciocinada. E nós temos que mudar, que melhorar. Se você quer realmente ter um espírito bem próximo de Deus, de Jesus, é hora da gente estar aqui. A gente tem aqui, a hora é essa. É hora da gente mudar. E a revelação está aí. Através do conhecimento, através dos espíritos, através da mediunidade, através de tudo que a gente vem conhecendo, da própria natureza. A própria natureza responde para a gente. Ela está aí para isso. Então, nós fazemos parte dessas leis naturais. E que com o tempo que a gente vai buscando conhecimento, a gente vai entendendo, vai compreendendo e nós vamos mudando. Então, assim, no meu entender, dentro da concepção de Kardec com os espíritos que deixou esse legado aí pra gente, tudo depende de cada um. Depende do seu livre-arbítrio, depende da sua vontade, depende da sua fé raciocinada. Então, se você quer mudança, faça por onde. A gente está aqui justamente para isso, para aproveitar essa oportunidade e seguir em frente. Com certeza, o futuro é Deus pertence, mas pertence a gente também. Então, depende de cada um. É isso, meninas. E é interessante que no tópico 10 do Purgatório do Céu e Inferno, ele fala, né? Mas por que não teria o Cristo falado de purgatório? Aí responde, é que não existindo a ideia naquela época, né, não havia palavra que representasse. Eu achei isso muito interessante, porque Jesus não falou disso, né? E a questão número 1012 do Livro dos Espíritos também achei que é legal, porque ele pergunta, o que se deve entender por purgatório? Porque Kardec, acho que antes do Espiritismo, era católico, né? Então, deve ter a cabeça ficado, né? Aí os espíritos respondem, dores físicas e morais
é o tempo da expiação. É quase sempre na terra que fazeis o vosso purgatório e que Deus os faz expiar as vossas faltas. E aqui no céu e inferno, eles falam, né, que é um lugar físico, onde você tem que passar. Eu acho que é aquela coisa expurgar mesmo, né? E nada melhor do que a gente estar aqui no planeta Terra expurgando tudo isso para ir se melhorando cada vez mais, né? Eu achei bem interessante Eu achei isso. legal E Jesus também. não ter falado, né? Sim, E e, não, Jesus... e assim, a gente viu essa palavra purgatório, mas como expiação, que não é que se Sim, fala, a gente já associa, Exatamente. né? Os mundos de sim. expiação. Quais são? A gente está no mundo de expiação, né? É, A gente está se depurando, está se melhorando, né? Aprendendo, deixando de lado aquilo que não é bom para a gente, né? Aqueles sentimentos ruins, e trocando por outros, né? Eu achei legal. E aí, uma frase também que está no item 4. A cada um segundo suas obras. suas obras. Exatamente. Marilene, liga seu som. É muito interessante isso. Eu achei É. muito legal, Foi muito sabe? Essa legal, porque coisa assim, do... quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, a gente tem uma outra visão, né? Eu já fui católica, também Sim. participei de tudo, e a gente tinha essa noção, né? Purgatório, inferno, dor, sofrimento, fogo, né? Que vai se queimar lá no fogo. Nada a ver É isso, que, né? é que, é que esses capítulos anteriores que nós estudamos, né, o céu, o inferno, né, os capítulos anteriores do purgatório, a gente aprendeu bastante isso, né, que eles precisavam associar algo material, né, que nem no caso do precisava de algo material para associarem, para eles poderem compreender. Se não tivesse um Compreender símbolo, aquilo. sim, se não tivesse um símbolo material, Sim, eles tinham dificuldade de compreender. sim. E é muito interessante isso, porque e aqui você, se você, conforme o que você expurga ou não expurga no purgatório, quando você desencarna, aí você vai ter ou não ter algum problema do outro lado, ou você vai ter que rever tudo aquilo, né? Então é bem interessante. Eu achei isso. E a senhorita, dona Marilene, Primeiramente, boa noite. Boa boa noite. noite. Então, ó, eu estava lendo Boa aqui, noite. estava vendo aqui, exatamente no dicionário, o significado da palavra purgar, eliminação das impurezas, né? Você se limpar. Então, a gente estudou céu, inferno e purgatório, e sempre o questionamento era onde eram essas regiões. Antigamente, né, se questionava onde fica o céu, onde fica o inferno, onde fica o purgatório. E à medida que a gente vai lendo, que a gente vai aprendendo, a gente vai ver que o céu e o inferno estão sempre com a gente, em qualquer lugar que a gente for. É sempre o nosso momento, o que nós somos, o que nós estamos. Por exemplo, hoje, no caso do purgatório, aqui fala assim, bem assim, né, que o purgatório é o lugar onde você está se libertando, na realidade. Você está eliminando. Claro que na visão antiga dos católicos, sei lá, a visão dele era assim, você vai no purgatório até você se arrepender. E nós sabemos que não é bem assim. Porque a gente pode se arrepender a qualquer momento, mas só se arrepender não basta, nós temos que resgatar o que nós fizemos, nós temos que consertar aquilo que nós fizemos de errado. Por exemplo, quantas coisas a gente não se arrependeu, a gente não teve dor na consciência, que foi difícil para a gente se libertar. É um purgatório. Sim. Você faz alguma coisa de errado, aí você pode falar, puxa vida, eu magoei fulano, eu não queria isso, e ficar com aquela coisa na consciência. Você leva tempo para pedir desculpa, para você ser perdoado e para você se perdoar. Isso é um purgatório, é se libertar da culpa, das impurezas, né? Então, só se arrepender não basta, tem que ter o ato. Nós podemos viver o céu, o inferno aqui na Terra. É o nosso estado, é o nosso ser, o que nós estamos, no que nós estamos nos transformando. A gente pode viver num mundo de guerra e você está totalmente em paz. E ao contrário, você pode estar num mundo de paz
e está vivendo um inferno. Então, tudo isso é interior. O sentimento de inferno, de céu, é interior nosso. E a Terra é um lugar para a gente pôr em prática. Eu acho que realmente a maior definição, assim, ó, um lugar físico para você purgar é a Terra, porque é o planeta que a gente está vivendo. Por isso nós estamos aqui. Nós somos espíritos imperfeitos, que fomos colocados um junto com o outro em diversos estágios, em situações diferentes, mas aprendendo um com o outro. Então, aqui é todo o nosso purgatório, realmente é um lugar de aprendizado, é um lugar de libertação, não necessariamente ruim. Sim. Eu acredito que até o contrário, que é a nossa oportunidade. Pensa bem, se eu estou doente, eu quero tirar a doença de dentro de mim. Eu vou dar um exemplo que não é muito legal, mas vamos dizer, tem uma espinha no rosto. Ela cria aquele pus dentro. Enquanto eu não expurgar, eu não pôr tudo aquilo para fora, aquilo não vai sarar. Sim. E assim somos nós temos... Enquanto a gente não se libertar de coisa ruim que dá dentro da gente, a gente não vai viver o céu. E, Sim. pelo contrário, a gente pode transformar o mínimo que a gente tem de tranquilidade em inferno. É questão nossa isso. Eu acho que Jesus foi bem claro, ele deixou bem claro, né? A cada um segundo suas obras, é exatamente isso. Ninguém pode responder pelos meus erros, e eu não posso responder pelos erros de ninguém, nem dos meus filhos. Quem de nós que não queria poupar um sofrimento de um filho? Mas nós não temos esse poder, é cada um segundo as suas obras. Nós podemos servir de exemplo, ensinar, mas não podemos viver pelo outro. Então, a gente transforma a nossa encarnação no céu, no inferno. Agora, o céu, o inferno definitivo, vamos dizer o céu, né? Que inferno a gente sabe que não existe o definitivo. Mas o céu definitivo, assim, sabe, fechar questão, eu acho que assim não existe, porque eu acho que sempre o céu vai ser evolução. Sim. Quanto mais você vai evoluindo, você vai se libertando, você vai ficando mais leve, você vai ter menos sofrimento e vai viver mais um céu, né? Quer dizer, um sentimento, um estado de felicidade maior, né? Do que sofrimento, com dor, sabe? Então, depende muito de nós. Isso aí. Mas eu achei o interessante que você falou aí, eu achei que fecha nesse item 8 desse capítulo Purgatório, que ele fala assim, ó, o Espiritismo não nega, pois antes confirma a penalidade futura. O que ele destrói é o inferno localizado com suas fornalhas e penas irremissíveis. Não nega outro sim o purgatório, pois prova que nele nos achamos e definindo-o precisamente e explicando a causa das misérias terrestres, conduz à crença aqueles mesmos que o negam. Repele as preces pelos mortos? Ao contrário, visto que os espíritos sofredores a solicitam, eleva-as a um dever de caridade e demonstra a sua eficácia para os conduzir ao bem, e por esse meio abreviar-lhes os tormentos. Então, quer dizer, né, não fala que não existe um inferno, mas o purgatório é aqui mesmo, né? Que é uma palavra que os católicos usam, mas que o Espiritismo define como expiação, expiação. né? Prova não, mas é que muito também eles colocam como pena. Pena a gente sempre pega no sentido de castigo. Estou sendo penalizada. E não é verdade. É responsabilidade. O que nós sofremos, os nossos sofrimentos, são resultado do nosso plantio, da nossa semeadura. Causa e efeito, né? Sim. Causa e efeito. Não é que fala assim, você fez isso, você vai pagar no inferno. Não existe. Isso aí que a gente não aceita, de falar penas futuras. Você vai fazer isso. Não existe penas futuras. Existe assim, você vai estar resgatando até você purgar tudo que você fez de errado, que você tiver de errado, de ruim, e quanto menos você errar, menos você vai, mais céu você vai estar, né? Não tem essa, eu não consigo entender esse negócio de penas,
Porque se quando fala penas, para cada mim, falar Deus está penalizando. Deus não faz isso, pelo menos no nosso entendimento, não, né? Sim, e o legal é que aqui tá, né? E para você chegar no céu é a caridade. Aí volta na caridade de novo, o amor ao próximo, que é o que Jesus Próximo. trouxe, né? É Fecha Edu, sempre o sempre, nosso né? estado de espírito, né? Sempre Mas quando, fecha como nós sempre. estamos. sempre nossa Mas e escolha. fecha sempre com a caridade, né? E Sim, fecha Sempre, sempre na sempre. caridade. Vai é. terminar ali. É a Amor ao caridade ao amor ao próximo, né? próximo. Amor ao Sempre, próximo. sempre. É Edu, você isso. quer dizer alguma coisa, meu bem? Talvez seja abordado tudo que tinha pra falar. Não entendi, Edu, desculpa. Acho que dessa vez eu não tenho que complementar. Você já. Tá muito baixinho, Edu. Fala um pouquinho mais alto. Nós falamos demais, né? Pronto, resumindo. Que a gente fala Resumindo, demais, falamos né? demais. Aí o que ele ia falar, nós falamos, e agora já não tem mais. É, Mas o bom é que ele entendeu, né, Edu? Então é isso, meu querido. Estamos aqui muito no bom o tema. purgatório. Muito bom, né? Apesar, Muito apesar de ser o legal. tema assim, falar do purgatório, também tem algumas conclusões do inferno, foi um tema fácil, porque a gente já tem essa compreensão, né? À medida que a gente está vindo, estudando, a gente já tem a compreensão de que certas coisas já não dá mais para a gente ficar falando, isso aqui não é mais assim, né? Então, assim, foi Mas um resumão que a gente fez e assim, a gente Sim. absorveu muito bem esse tema. Então, sim, fica mas bem... eu Está sendo confesso a bem você. suave, né? Assim, está sendo bem suave esse começo, né? Sim, sim. Tá, mas eu confesso a você que eu não sabia desse negócio realmente do que o purgatório era A aqui mesmo, expiação, né? né? Porque eu tinha essa coisa assim, gente, mas purgatório, inferno, céu, né? O inferno eu sempre soube que esse negócio, o inferno não existe, que está dentro, é um estado de espírito da gente, e tal. Mas essa do purgatório ser a expiação, olha que confesso que eu fiquei assim, ó, eu falei, gente do céu, que coisa, né? Tem uma frase do Emmanuel que acho que define bem de como a Terra é o nosso local realmente de purgatório, de purgar, que diz assim, vocês devem conhecer, o nosso lar, né, a nossa família, é o cadinho redentor das almas endividadas. Emmanuel Nossa. disse isso. Cadinho é onde você está tudo junto, que você mistura quando você vai fazer, você vai limpar o metal, é que nem uma peneira, ele vai virando e vai separando tudo que não presta fora. Então, isso daí nada mais é do que purgatório, você limpar. Então, junta-se, cada um ajudando o outro, eliminando o que tem de errado, aprendendo com isso, expurgando, né? Muito bem, Nada é melhor verdade. do que a família, né? Família Sim. é o Próximos principal para a mais gente estar fazendo. próximos, né? Nossos maiores Cadinho desafios. redentor. Então, o maior desafio. Tá bom, gente. Vamos já finalizar? Eu Vou acho que fazer a fechou, prece, né? né? Vou fazer a Vamos. prece já para a gente finalizar. Tá. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, a equipe espiritual que nos auxilia, que nos ampara durante todas as segundas-feiras em nossas aulas, que eles possam nos ajudar, que possamos colocar em prática todos os ensinamentos dessa noite, que possamos amar mais o nosso próximo, compreendê-lo. Vamos pedir para a equipe espiritual abençoar cada um dos trabalhadores da Casa Caibar, dos frequentadores, dos nossos jovens, que sejam amparados com muito amor. Que assim seja, graças a Deus.